E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, então, a gente vai ver um pouquinho sobre função exponencial e função logarítmica, tá? E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre função inversa e também função composta, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos ver primeiro o que é uma função exponencial. Ó, por definição, a gente tem que uma função exponencial é todas as funções nas quais a variável, nesse caso aqui a gente está trabalhando com a variável x, tá? Da função aparece no expoente. Então a gente representa a função exponencial como sendo f de x é igual a elevado a x. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem que o a gente chama ele de base, onde a gente tem que o a ele vai ser um número que ele vai variar entre 0 e 1. Tá? O valor de a, que é a nossa base, ele varia entre 0 e 1, ou o a vai ser maior do que 1. Então, toda vez que a gente falar em função exponencial, a gente só vai poder comentar sobre função exponencial quando a gente tiver a nossa base sendo um valor entre 0 e 1 ou maior do que 1. Ou se a gente for pensar num caso mais genérico, poderia pensar assim: o a é todo número real positivo, tá? Onde o a ele é diferente de 1. Tá? Então, todos os valores maiores do que 0, você inclui 1. Tranquilo? Então tá, ó, a gente tem aqui a formação da nossa função exponencial. E ela é definida dessa forma, onde o x também é o nosso expoente. Nesse caso, o x, por ele ser o nosso expoente, não teria nenhuma restrição aqui. Então a gente tem que o x pode ser qualquer número real. Beleza? Então vamos ver os gráficos, né? Como é que ficam os gráficos desse tipo de função. Para o gráfico da função f de x é igual a elevado a x, a gente vai ter somente duas situações, tá? A primeira, quando o a é um valor entre 0 e 1, tá? Nesse caso, por ele ser um valor entre 0 e 1, ele poderia, por exemplo, ser 1 sobre 3, 1 sobre 2, tanto faz. Tem que ser um número que está compreendido entre esse intervalo, não sendo eles. Então, toda vez que a gente tiver uma função que ela for exponencial, onde seu expoente é x, e a gente tem a sua base sendo um valor entre 0 e 1, o gráfico dessa função ele vai se comportar dessa forma aqui. Ó. Ele sai de menos infinito, ele vai estar lá em cima, e conforme o meu x, para esse caso aqui, ó, for tendendo para mais infinito, então aqui a gente está analisando um pouquinho do conceito de limite que a gente vai ver depois, né? Mas a gente já pode fazer esse tipo de perguntas e a gente já consegue ter alguma análise do gráfico, né? Então, quando o x ele for tender para mais infinito, que são valores de x cada vez maiores, o que vai acontecer com as minhas imagens? Ó? Vamos ver, por exemplo, para esse x aqui menos 20, a gente tem esse ponto do gráfico, tá? E a sua imagem é essa aqui. Agora, para valor de x aqui, a gente tem esse ponto do gráfico e tem essa imagem. Perceba que a imagem, quando o x tende a mais infinito, a imagem, que são os valores de y, eles vão tendendo a um determinado valor. E esse valor seria quanto? Ele vai se aproximar cada vez mais de zero quando o x for crescendo indefinidamente. Então, nesse caso, quando o x tende a infinito, positivo, né? O nosso y, que é a nossa imagem, ela vai tender a zero. Tá? Isso aqui são coisas para a gente ir analisando já, mas o gráfico da função exponencial a gente sabe que ele vai ter esse comportamento quando o a é um valor entre 0 e 1, beleza? Agora, no caso do a ser um valor maior do que 1, o gráfico ele vai se comportar dessa forma. Então, a gente pode fazer essa análise que a gente fez aqui também para analisar o que está acontecendo com esse gráfico, né? Então, vamos pensar, ó, se a gente sabe que o gráfico de uma função f de x
é igual, por exemplo, vou pegar um número aqui, 3, que é maior do que 1, 3 elevado a x. Ele vai ter mais ou menos essa cara. Não são esses valores, né? Mas ele vai ter essa cara aqui. O que acontece quando o meu x tende a mais infinito? O que vai acontecer com os valores de y da minha função? Para essa situação aqui, ó, quando o meu x ele for aumentando, as imagens dessa função, ó, que são os respectivos valores y dos pontos do gráfico, eles vão aumentando. Então, a gente tem que, quando o x tende a mais infinito, para esse tipo de função aqui, a gente tem que os seus y eles vão tendendo também a mais infinito. Tá? Agora, se a gente analisar uma situação onde o x tende a menos infinito, são valores infinitamente pequenos lá, né? Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. O que vai acontecer? Os x eles vão tendendo a menos infinito, vão pegando valores lá cada vez maiores, negativos, né? A minha imagem ela vai diminuindo aqui, ó, da minha função. Só que ela nunca vai tocar no eixo do x, para esse caso aqui. Tá? Tem condições onde a gente tem um deslocamento do gráfico, mas para essa situação ela nunca vai tocar o eixo do x. Então, nesse caso, quando o x tende a menos infinito, o y, que seria as imagens da minha função, eles vão tender a zero. Tá? Então, esse tipo de análise aqui no caso da função exponencial, é bom a gente já ir treinando isso, para a gente ter uma noção, beleza? Então, o que acontece? A nossa função ela vai ser definida assim. E a gente tem que, para esse caso, o domínio da minha função vão ser todos os x reais. Tá? Não tem nenhuma restrição do x aqui, porque o x pode ser qualquer número. Ele pode ser tanto valores positivos quanto negativos, e inclusive o zero, para a gente poder esboçar o gráfico dessa função. Tá? Lembrando que o a ele tem que ser um valor entre 0 e 1 ou maior do que 1 da nossa função exponencial. Agora, as nossas imagens, elas são todos valores positivos, tá? Vamos supor, se a gente for pegar aqui, ó, a gente tem que as imagens da nossa função, que são os y, são todos valores positivos. Mas lembra que eu comentei que a função exponencial ela nunca vai tocar no eixo do x para esse caso. Caso ele esteja um deslocamento, já é outra história. Tá? Mas para o nosso caso inicial aqui, a gente sabe que ela nunca vai tocar o eixo do x. Então, a gente tem que os y são todos os reais, porque pode ser qualquer número real, mas todos o quê? Positivos. Tá? E lembrando que essa reta aqui, onde o gráfico da nossa função ele não toca ou não passa por ele, né, é o que a gente chama de assíntota. Então, para essa situação aqui, assíntota. Para essa situação, a gente tem que o eixo do x é uma assíntota. Lembrando que essa função aqui ela pode variar, né? Por exemplo, poderia ter essa função aqui mais um determinado k. Lembra que se eu pego uma função, somo com um k real, e esse k é positivo, todo o meu gráfico desloca para cima, né? Agora, se eu pego um k negativo, toda a minha função ela desloca para baixo. Percebe que fazendo isso aqui, ó, ela vai ter um momento que vai tocar o x, tá? Mas tem uma assíntota lá, porque automaticamente quando esse gráfico desloca, a assíntota também vai deslocar, beleza? Então, esse aqui é o que a gente define o gráfico da função exponencial, tá? Então, ela vai ter essa característica, f de x é igual a elevado a x. Então, ela pode modificar, né? Posso ter valores somando, subtraindo fora. Posso ter valores somando o seu argumento, né? Lembra que quando a gente soma algo ao argumento, todo o gráfico da minha função ela tem um deslocamento para a esquerda. Quando a gente subtrai, o deslocamento é pela direita. A gente pode multiplicar esse valor fora aqui por uma constante qualquer também, onde vai modificar essa função, que ela vai modificar o crescimento dessa função, né? Então, essas aqui são as situações que a gente trabalha do caso da função exponencial, beleza?
Vamos ver um exemplo aqui para poder gerar o gráfico dessa função. Aqui, ó, eu gerei no GeoGebra, mas se a gente for fazer na mão, qual é o jeito mais fácil? Ó, no caso da função exponencial, é o quê? Você pode montar uma tabelinha, tá? Colocar valores de x e y, e a gente vai analisar. Ó. Lembra, o x, nesse caso aqui, ele pertence ao domínio da nossa função. Só que a gente viu que o x pode ser qualquer real. Então, para facilitar o esboço desse gráfico, utiliza números mais fáceis. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Porque na hora que resolver isso aqui, a gente já sabe a cara da nossa função por causa do valor da base. Tá? Então, vamos resolver primeiro essa conta aqui. Ó. Aqui vai dar 2 elevado a menos 2, né? Então, é 2 elevado a menos 2. Como a gente tem um expoente negativo, tem que fazer aquela troca, né, da mudança de base para poder fazer ele ficar um expoente positivo. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 elevado a 2, que nesse caso vai dar 1 sobre 4. Então, isso quer dizer que quando o x é menos 2, a gente tem que o y é 1 sobre 4. Se for 2 elevado a menos 1, fazendo a sua troca ali, né, vai dar 2 elevado a 1, que vai dar meio. Então, a gente tem aqui que quando o x é menos 1, o y é meio. Quando o x é 0, vai dar 2 elevado a 0. Isso vai dar 1. Quando o x for 1, vai dar 2 elevado a 1, vai dar 2. Quando for o x 2, vai dar 2 elevado a 2, que dá 4. Tá, achei esses valores. Aí a gente vai analisar. Ó. O a, que é a minha base, ele é maior do que 1. Nesse caso, a nossa base aqui é 2, né? Então, o que a gente faz? Só lembrar, ó. No caso do a, que a minha base é maior do que 1, eu sei que o gráfico vai ter essa cara aqui. Então, se eu tiver alguns pontos, eu já consigo esboçar esse gráfico e ter uma noção de como é que ele se comporta, né? Então, para poder gerar esse gráfico, ó, vamos desenhar o plano aqui. Aqui não tem régua, né? Mas vamos fazer ele aqui mesmo. Tá. Então, a gente vai colocar aqui o eixo y, o eixo x, y, x, e vamos colocar os valores ali que a gente tem, né? Então, a gente utilizou valores, ó, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 para o x. Ó. 1, 2, aqui menos 1 e menos 2. Beleza. Quando o x é menos 2, o y é 1 sobre 4. Então, isso aqui a gente limitar como se fosse o valor 1, positivo aqui em cima, para x menos 2 dá y menos 1 sobre 4. Então, a gente vai ter esse ponto aqui, ó, 1 sobre 4. Então, esse pontinho aqui. Quando o x é menos 2, vai dar meio. Então, ele vai subir um pouquinho aqui. Tem a metade aqui, né? Quando o x vale 0, o y vale 1. Quando o x vale 1, o y vale 2. Então, ele já vai subir um pouco a mais aqui, né? Bate aqui no 2. E quando o x for 2, ele vai subir lá no 4. É que sai um pouco da reta ali, mas vai dar um número lá em cima, certo? Beleza, ó, definiu esses pontos, ó, perceba que ele já vai ter o comportamento que a gente tem de noção do gráfico da função exponencial quando o a é maior do que 1. Então, a gente tem isso, agora é só ligar os pontos. Tá? Vou fazer aqui, ó, sem encostar no eixo x, nesse caso, né? Porque o x é uma assíntota, passa por esse ponto, passa por esse, sobe lá para o infinito. Ó, percebo que os gráficos ficaram iguais, né? O meu está meio torto, mas a ideia é a mesma, tá? E nesse caso aqui a gente tem aquela ideia que eu comentei também do domínio. Lembrando que nesse caso o domínio da minha função são todos os x reais. Por quê? Para poder gerar esse gráfico eu posso utilizar qualquer x real, tá? E a minha imagem
Nesse caso, é todos os y pertencentes aos reais, tais que não são todos os y reais, porque ó, o meu gráfico ele não passa do eixo x, então esses valores aqui não são utilizados. Então, a gente tem que y é maior do que 0. Beleza? Então, aqui a gente já viu da função exponencial, quando o a é o valor maior do que 1, né? E se for um valor entre 0 e 1? Por exemplo, se a gente pegar esse valor meio, a forma de fazer é a mesma, tá? A gente pega... Opa, tá meio torto aqui. Monta uma tabelinha, coloca o valor de x e y. Vamos pegar valores fáceis, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá, beleza, já coloquei esses valores. Agora a gente substitui ali e vê a solução. Então, primeiro, menos 2, ó, isso aqui vai dar meio, elevado a menos 2. Só que aí, se a gente for aplicar a propriedade de exponencial, isso aqui vai ficar 1 elevado a menos 2 e 2 elevado a menos 2. Mas a gente não trabalha com expoentes negativos, né? Então, a gente inverte esses números aqui. Automaticamente, seus expoentes mudam de sinal. Então, vai dar 2 elevado a 2 sobre 1 elevado a 2, que nesse caso vai dar 4. Então, aqui, quando x é menos 2, o y é 4. O mesmo vale quando for meio. Então, aqui vai dar menos 1. Então, vai ficar 1 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 1. Na hora que inverter, vai dar 2. Quando for x elevado a 0, vai dar 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Quando x for 1, vai dar meio. Não vai fazer a mudança. Quando x for 2, vai dar 1/4. Então, só colocar no plano, né? Então, a gente tem lá o eixo... Opa, isso aqui ficou meio torto. Então, a gente tem lá o eixo y, o eixo x, x, e vamos marcar os valores aqui, né? Primeiro, vamos pôr menos 2, menos 1, 0, aqui no meio, 1 e 2. Ó, quando o x é menos 2, o y é 4. Então, isso aqui a gente define como 1, 2, 4 vai ficar lá em cima, né? Vou pôr ele um pouco lá em cima. Então, ele vai dar um y ali, 4, certo? Quando o x é menos 1, ele vai dar um y2. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, deu meio. Então, vai dar aqui. Quando o x é 2, vai dar 1/4. Então, metade aqui. E se a gente continuar, né, pegando valores de x infinitamente grandes, e aqui x grandes, só que negativos, né, o meu gráfico, como é que ele vai se comportar? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai vir de menos infinito, mais infinito, né, na verdade. Conforme o x vai tendendo para menos infinito, ele vai aumentando aqui, ó. E ele tem essa cara. Nota que o a é um valor entre 0 e 1, né? Então, se a gente for comparar, ó, que a gente viu anterior, quando a gente tem a cara de um gráfico de uma função exponencial quando o a é entre 0 e 1, ele vai ter sempre essa cara, tá? Então, da função exponencial, gente, é isso daí, tá? Do próximo vídeo que eu vou gravar vai ser o da função logarítmica. Então, até mais, gente.